Meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma vez, vosso irmão, presbítero, missionário Deronildo Santos. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, graças a Deus. Apesar de que ninguém querer saber, ninguém perguntar, mas eu estou bem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Só Ele é digno de honra, glórias e louvor. Não existe outro Deus, não existe ídolos que deva ser adorado. O único que pode, deve ser adorado é Deus. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Como é bom falar o nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei dos Reis. E sabe o que é melhor? Antes de entrar no assunto a qual eu quero palestrar com os senhores hoje, a qualquer momento o nosso Rei vem nos buscar. Ponha isso no seu coração. Antes de entrar no tema que eu vou trazer nesta manhã, nessa oportunidade, é muito importante o que eu vou falar. Cabe a vocês, meus amigos e amigas, crer ou não, obedecer ou não, pôr em prática ou não. Se quiserem compartilhar, dar um like aí, como dizem os grandes produtores de vídeo, né? Eu não sei nem como dizer, eu agradeço. E se sentir de gostar depois do que eu vou falar e quiser compartilhar, pode compartilhar. Se não gostar, pode deixar quietinho também. Porque o que eu vou falar, eu te garanto que é muito importante para os nossos dias. Mas os versículos que eu quero deixar para a meditação, quando eu falei que Jesus está voltando, primeiro está em Tessalonicenses 4, 16 e 17. Medita lá. Segundo está em Coríntios, 1 Coríntios 15, 51, 52. Tem muitos que não estão atentando para isso. Não está dando ouvido nisso. Cuidado. E o terceiro, volta lá atrás na Bíblia, Mateus 25. Está escrito, à meia-noite ouvir-se-á um brado, aí vem o noivo ou o esposo. Sai-lhes ao encontro. Amém? Deus abençoe. Meus amados, o que eu quero falar nesta oportunidade para todos é um assunto de muita importância para os dias atuais. Dois assuntos, um eu não vou dar muito destaque não, mas o segundo pode ter certeza que eu vou levar pelo menos 4 minutos falando ou mais. Diferença, eu vou falar sobre a diferença da política para o futebol. Tem alguma coisa a ver? Parece que não tem nada a ver, né? Mas que tema é esse? É um tema muito importante. Eu vou falar sobre política. Muitos falam assim que crente não deve se meter em política. Não, nós não nos metemos. E em parte devemos, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, sabe? Momentos decisivos. Nós estamos vivendo um momento em que a qualquer momento a nossa liberdade pode ser tirada ou não. Ela vai falar não vou mencionar nomes, eu vou falar Bíblia. O que eu falei, eu vou falar sobre a diferença entre política e futebol. Glórias a Deus. Você sabe o que é futebol? Já parou para pensar um pouquinho o que é o futebol? Futebol é apenas um esporte, onde num campo, 11 jogadores disputam uma bola e diverte e alegra a multidão. Isso é futebol. Em alguns
se destacaram tanto que no futebol alguns se tornaram profissionais e outros, aproveitando-se dos profissionais, tornaram-se empresários. Então, empresas e profissionais, isso é futebol. E, infelizmente, muitos, até mesmo muitos cristãos, têm se deixado levar de tal maneira que fez do futebol os seus ídolos. Não adianta querer... não, é assim. Se você adora futebol, se você ama, tem irmãos que é tão fanático por futebol, que às vezes deixa de ir no culto, ou quando está no culto está preocupado, isso quando não acompanha o jogo de futebol no seu celular, ali, disfarçadamente, os resultados do jogo. Isso é fanatismo, isso é idolatria. Mas o futebol não passa disso. Uma diversão que se tornou profissão, se tornou grandes empresas, grandes negócios. É o futebol. Isso é futebol. Futebol é idolatria? Sim, futebol é idolatria. Por quê? Porque tem pessoas, tem multidões, não são poucos, que adoram de tal forma certos jogadores, certos times, que se bobear, ele bate, mata e faz loucura pelo futebol. Para ir num time de futebol, isso incluindo, infelizmente, muitos crentes, irmãos, têm se deixado elevar de tal forma que gasta tudo, faz o que for possível e o impossível para ir assistir um time de futebol, o seu time querido, o seu time adorado, e depois fala que não é idolatria. Sinto muito, senhores, seu coração está te enganando. Então preste bastante atenção no que você está fazendo. Futebol é idolatria, sim, é pecado. Deus não está nesse negócio. Alguns dos profissionais de futebol são cristãos, não vou generalizar criticando tudo, que adora a Deus, mas essa é a sua profissão. Mas o cristão em si, independente de quem quer que seja o jogador ou o time, o cristão não pode, não deve. Tem cristão que se deixar, ele põe a sua camiseta, a camiseta do seu time para ir para a igreja, de tanto que ele é fanático. E cuidado, isso é idolatria. Isso vai te pegar no tocar da trombeta. Eu disse que eu ia falar 2 temas. Primeiro eu estou falando. Então, irmão, irmã, você que é idólatra por futebol, por ídolos de futebol, que as suas ações e atitudes, a sua convivência está totalmente contra e fora dos padrões da Bíblia. Então, como cristão, você pode adorar um ídolo de futebol que faz e vive uma vida completamente contrária ao que a palavra de Deus diz. Então, o cristão não pode ser idolatrado em futebol. Aceite se quiser, entenda se quiser. Amém? Cuidado. O que é futebol? Já falei. Futebol nada mais é do que um esporte onde 11 homens, seja masculino ou feminino, ou mulheres, homens ou mulheres, disputam uma bola para disputar grandes torneios, eles ganham dinheiro e você apenas gasta para mantê-los. Amém? Então, a diferença do futebol para a política. Não vou dar muito destaque. Aconselho-te, foge disso. Larga esse negócio de você cristão, de você crente. 1 João 2,15. Não ameis o mundo. Futebol é coisa do mundo. Nem o que no mundo há. Sai fora. Futebol é coisa do mundo. Se você está preso nisso, você está distanciado de Deus por causa da idolatria. E muitos se vangloriam e até postas nas suas redes sociais que está lá no campo tal, lugar tal, para assistir um time de futebol. Faça ideia do sacrifício que fez. E agora para as coisas do Senhor é uma dificuldade muito grande. Então, Deus repudia ao que idolatra, qualquer que seja o ídolo. Seja do futebol, seja da música, seja de filmes. Não, crente não tem ídolo. O único Deus do crente é Abraão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o Senhor Jeová. É o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Não há outra adoração ou não pode ter idolatria de forma alguma.
Crente não pode idolatrar novela, não pode idolatrar time de futebol, filmes, atores, atrizes, cantores, cantoras, não. Falou que é idolatria, mas tem muitos idolatrando. Infelizmente, idolatra até seus pastores. Vigia. Ouve quem quer a advertência. E isso pode ter certeza do que eu estou falando dentro da Bíblia. Vai pesar sim no arrebatamento da igreja, viu? Cuidado. Adorar a Deus única e exclusivamente. Política. O que é política? Qual a diferença do futebol à política? O que é política? Política é uma organização, uma administração de nação, estados e município. Política, a diferença é que o futebol se limita ali e a política não. Na política tem muitos homens e mulheres de Deus. Na política Deus se envolve. Talvez você pode não entender o que eu vou falar, mas eu vou explicar direitinho. Na política Deus está presente. Por quê? Porque a política em si, ela é um órgão que cria leis. Leis que podem beneficiar ou prejudicar uma nação, um estado ou um município. Então, a diferença da política é essa. Deus, ele trabalha, ele intervém na política. Porque se Deus não intervesse na política, separando homens e mulheres para colocar em determinados cargos, sabe? A Bíblia diz até o seguinte, que todas as autoridades são constituídas por Deus. E não se discute. Não se discute isso. Se a Bíblia diz que todas as autoridades são constituídas por Deus, elas são, mesmo que seja por voto, por eleição direta ou indireta. Há causas, alguns, não vou... Presta bem atenção no que eu vou dizer. Vou dar 2 exemplos de cargos importantes que Deus constituiu. Não foi o homem. Não foi eleição direta nem indireta. Não foi por voto. Foi Deus quem constituiu. Primeiro, não vou falar de Moisés, vou falar de José. José tornou-se governador do Egito. Olha o caminho que José passou, olha o processo que Deus passou com José até ele chegar a ser governador do Egito. E por que Deus o colocou como governador? E para quê? Então, político, ele não foi político, ele foi eleito. Porque ele conseguiu a sua posição através de uma revelação que Deus o deu. E ponto. Entendeu? Esse foi o caso de José. Segundo caso, Daniel também se tornou o mais alto cargo na posição na Babilônia onde ele estava. Foi Deus quem o colocou também através de uma revelação que Deus deu a tradução para ele, para traduzir ou interpretar o sonho do rei. Bem diferente. Com passar do tempo, o povo foi elegendo. Hoje nós vemos também muitas eleições. Federal, estadual e municipal. Deus intervém nessas eleições? Sim. Deus intervém sim. Porque, primeiro, a Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Presta atenção para não confundir. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quando a nação se coloca na posição do Senhor, quando a nação se coloca diante de Deus, Deus escolhe os seus líderes, as suas autoridades para colocar no poder. E nós, povo, nação, não podemos fazer desses políticos, desses líderes, deuses ou ídolos, seja ele quem for. E o que eu quero dizer, por que a comparação de política e futebol? É porque tem muitos confundindo as coisas, misturando as coisas, de tal forma que estão adorando a política como se curte o futebol, como se adorasse o futebol. O futebol, como eu falei, teve aquele jogo, seja um Copa do Mundo, um jogo estadual, um jogo de Libertadores, seja o jogo que for, acaba ali. A política não. A política, você define
quando você vota num determinado candidato, se você está trazendo bênçãos ou maldição para a sua nação, para o seu país, para o seu estado ou para o seu município. Então você tem que, antes de votar em determinados candidatos para exercer uma função, seja ela de vereador, de deputado estadual, deputado federal, de senador e governador, e principalmente presidente da República, você como crente, eu estou falando para os crentes, essa é direta para os crentes, tem que principalmente orar a Deus, ponto. Quando você ora a Deus, você vai pedir ao Espírito Santo orientação e sabedoria. Você vai olhar na vida dos candidatos, os seus frutos, as suas atitudes. Você vai olhar na vida dos candidatos, o seu jeito, como que ele é no dia a dia, a sua forma, os seus projetos de lei, o que ele tem para apresentar para o município, o estado ou o país. E você, meu irmão, minha irmã, que fica confundindo, adorando político, como se adorasse ídolo de futebol, para imediatamente. Começa a olhar o político de forma diferente. Porque quando você elege um candidato, você dá uma carta em branco na mão de um político. Carta essa de como se fosse uma procuração em branco autorizado. Toma, ele vai fazer o que ele bem quer. Ele pode fazer uma lei, criar uma lei, um decreto que pode te abençoar ou te amaldiçoar. Pode destruir o seu estado, o seu município, o seu estado ou o seu país. Então veja bem a quem você está dando o seu voto, a quem você está dando o direito de ele governar sobre você, seja municipal, estadual ou federal. Essa é a grande diferença. O jogador de futebol, os jogadores, eles jogam, adora eles quem quer, eles não estão nem aí para você. Então o que acontece? Acabou o jogo, eles vão curtir, vai viver a vida deles. Os políticos não. O político, por um determinado tempo de 4, 5 anos, 6 anos, não sei, ele vai ter ali poderes que você deu para ele, que você autorizou ele governar, reinar. Seja vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, presidente, senador, você deu autoridade para ele. E ele vai administrar uma nação, ele vai administrar aquele local que você autorizou. E depois não adianta reclamar com mimimi, com chorinho, dizendo que tem que mudar. Não. Então tem muitos aí cristãos, agora eu vou bater nos crentes. Bater forma em mim também. Muitos cristãos que estão votando e se dedicando a votar em partidos que é a favor de comunismo, a favor de coisas erradas. A Bíblia no Salmo 1, ela nos ensina assim, ó. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, quando você se assenta, você participa. Quando você se detém, você interage. Então, quando você também vota em determinados partidos, você está dando para eles essa liberdade, essa autorização, essa autoridade de governar sobre o município, estado ou um país. Então, pensa direitinho, meus irmãos. Tá bom? Porque a eleição, eu vejo muitos, até mesmo cristãos, crente, obreiro, pastores, xingando o presidente da República, xingando a autoridade. Você está pecando contra Deus. Qual é a prova que eu tenho disso? Qual é a prova que eu tenho disso, que eu posso te dar? Que você está pecando contra Deus, que você está pecando quando você está amaldiçoando. Tem crente aí, obreiro, pastores, xingando as autoridades, sem ter prova. Isso é calúnia. Quando você não tem prova, meu irmão, não julga, não acusa. Eu não estou falando de partido, isso aí é você com Deus. Examina, conheça o seu candidato, o que ele é a favor, o que ele é contra, se o que ele faz é bom, se o que ele faz é ruim, se ele está envolvido com corrupção ou não. Nós não temos que julgar isso, nós entregamos nas mãos do Senhor e ponto, e acabou. Você dá o seu voto em quem você quiser, mas você, obreiro, homem e mulher de Deus, não pode, em hipótese alguma, ficar xingando um político, ficar xingando um governador, ficar xingando uma autoridade, porque você está pecando contra Deus. Presta atenção. Eu quero ler para você, o vídeo já está ficando muito longo.
Romanos capítulo 13, presta atenção no que diz. E vou ler também. Primeiro Timóteo diz assim que Paulo ensinou a Timóteo, nós devemos orar por todas as autoridades, porque as autoridades são constituídas por Deus. Amém? Está lá em Timóteo, capítulo 13, verso 1, 2 e 3. Lê lá. Timóteo, 1 Timóteo 1, 2, 3. Oremos por todas as autoridades. Não fica xingando não, que você está pecando. Não adianta você ficar subindo para monte, ficar no vigília, no jejum, na oração, na consagração, dirigindo a igreja, pastor, mas está xingando. Cuidado, você está pecando contra Deus. Eu falo baseado na palavra. Diz assim, Romanos, capítulo 13, eu vou ler para você. Diz assim, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não, olha bem atenção, versículo 1, não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que foram ordenadas por Deus, as autoridades que tem, foram ordenadas por Deus, por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fazeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem mal. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagai tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre nisso. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, meus amados, crente, em nome de Jesus, pensa direitinho. Quando você apoia um político que é a favor de coisas erradas, você está indo a favor também, você está compactuando com ele, você está favorecendo. Aqui é a Bíblia que está dizendo. Entendeu? Então presta bem atenção no que e em quem você está autorizando para governar o seu país, o seu estado ou o seu município, ou município, estado e país. Presta bem atenção, porque Deus vai te cobrar. Porque quando você está xingando uma autoridade para beneficiar outra, você está se levantando contra a autoridade de Deus. Porque tem autoridades que são duras, mas são para corrigir quem anda errado. Agora, se você é a favor do errado, para corrigir, para ficar a favor do ser contra quem é certo, você está errado. Você tem que aprender a Bíblia quem diz. Nós não podemos nos prender a posições políticas, mas se o político aquele é a favor de família, a favor dos bons costumes, a favor da igreja, por que você vai se colocar contra? Se você não sabe o que está fazendo, ora a Deus, pede sabedoria. O que a Bíblia diz? Examinais as Escrituras. Outra vez ela diz, errai não conhecendo as Escrituras. Amém? Que Deus te abençoe. Então essa é a grande diferença da política para o futebol. Não se adora a política, não se adora político, não se adora partido, principalmente se são partidos que estão sendo contra as coisas certas, as coisas fiéis, as coisas honestas. E nós, povo de Deus, devemos ser sim contra tudo. Não vamos sair por aí generalizando, mas nós temos a nossa opinião. E a nossa opinião é baseada dentro da Bíblia. Tudo que for contra, leia lá Gálatas capítulo 5, versículo 17, 18, 19, 20, vai lendo, que são coisas da carne, coisas do mundo. E quem faz tal coisa não herdará o reino de Deus. Nosso objetivo é para a glória. Amém? Espero que esse vídeo, essa palavra te ajude nas próximas decisões. Que eu não estou falando partido A, partido B, político A, político B. Não, eu estou falando que nós, crente, não podemos xingar a autoridade, ser contra a autoridade e instruir principalmente o povo de Deus a votar em pessoas que não têm um caráter apropriado de acordo com a vida correta. Amém? Pensa direitinho, meu irmão. Pensa direitinho, minha irmã. Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Examinai as Escrituras e veja a grande diferença da política para o futebol. Futebol passou, acabou. A política é 4 anos ou até mais. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração,
que o Senhor Jesus Cristo te ajuda. Amém? Fica na paz do Senhor. Fica com Deus. Fica na fé. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Aqui foi o presbítero missionário Deronildo Santos falando a palavra de Deus. Se tiver algum estudioso que quiser fazer um estudo melhor em cima disso, pode fazer, fica à vontade. Se puder, compartilhe esse vídeo, ajuda, vamos ajudar os irmãos, porque o nosso objetivo, irmão, principalmente, é ir embora com Jesus. E dependendo do partido que você estiver apoiando, se ele se estiver envolvido em corrupção, em coisas erradas, apoiando e favorecendo, criando leis e decretos a favor de coisas erradas, cuidado. Você pode estar botando a sua salvação em risco. Pense direitinho e deixa Deus falar no seu coração. Leia a Bíblia. Base para você estudar. Está aqui, Romanos capítulo 13. Timóteo, 1 Timóteo. Mateus 22, 29. E outras passagens da Bíblia. Leia a Bíblia. Examine as Escrituras. Porque a Bíblia te fará ser sábio. Como pode o homem dizer que é sábio se vota e apoia quem é contra as coisas de Deus? Não falei em partido, não falei em nome, mas eu falei a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus, fica na paz. Amém.